Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou ex-universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora da bolha religiosa. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. E o mais importante, pessoal, busquem caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés e aprendam a identificar a verdadeira intenção do seu líder religioso. E no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema: será que o bispo Clodomir esconde algo? E por que eu estou falando isso? Eu tenho aqui um vídeo muito curioso que eu vou compartilhar com vocês e depois vamos trabalhar a respeito desse tema. Acompanhe comigo, por gentileza. Tá gravado aqui, ó. Nunca vocês, amigos e inimigos, vão me ver fora da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Essa obra é do Espírito Santo. E eu sirvo ao Espírito Santo. Interessante, né? Estamos ao vivo, pessoal. Quarta-feira, 25 de junho de 2025, 8 horas e 5 minutos. Tá bom? Estamos ao vivo. Meus amigos, diante do que foi apresentado, será mesmo que o Clodomir ele pode chegar e dizer que nunca o veremos fora da Universal? Eu acho uma afirmação muito forte. Além do mais, eu já comentei aqui no canal que o único evento futuro e certo é a morte. Porém, iremos abordar esse tema. Mas quem é Clodomir? Para quem chega de paraquedas e se pergunta, bom, vamos abordar aqui. Acompanhe comigo aqui, ó. Pessoal, tá aí na tela, certo? Uma pesquisa feita em nome do bispo Clodomir, intitulado Clodomir dos Santos Matos. Isso aqui é uma consulta antiga, só para deixar bem claro. E nessa consulta aqui, apresenta o Clodomir como sócio de 69 empresas. Só para vocês terem uma ideia, 69 empresas, tá? Para que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Fui fazer uma pesquisa atualizada e descobri o seguinte, ó. Eles estão apagando os rastros, pessoal. Das 69 empresas, agora eu só estou encontrando 10. E ele atualmente tem participação em apenas 6. Então, estou trazendo essa informação. É importante que os outros canais de denúncias, quando assistirem esse conteúdo, tenham ciência do que está acontecendo. A cúpula vem apagando rastros. Eu não sei o motivo. Aliás, eu sei, para que depois venha o Renato Cardoso, com aquela vozinha dele, dizendo: prove que nós temos empresas no nosso nome, mostre os nossos bens, provem que nós enriquecemos. Apagando os registros fica fácil, até porque um membro com medo de pesquisar quem são esses caras vai chegar, não vai encontrar nada e vai fazer o quê? Vai acreditar neles. Então, vamos prosseguir aqui. Vocês estão vendo aqui, esse daí foi um short do canal do Davi Vieira. Em plena época de jejum de Daniel, Clodomir, Darlan Ávila e Paulo Roberto Guimarães foram flagrados no estádio de futebol nos Estados Unidos, torcendo para o Botafogo. Nada contra o futebol, pessoal. Mas se estamos em época de jejum de Daniel,
do qual os membros têm que se abster de entretenimento e informações, por que o bispo Clodomir está fazendo no estádio? Não só ele, como eu já mencionei, Darlan e Paulo Roberto Guimarães. E diga-se de passagem, Paulo Roberto Guimarães, se eu não estiver enganado, junto com o Renato Maduro, que já não está mais entre nós, e o Rodrigues, Bispo Carlos Rodrigues, eles são os cabeças da instituição. Posso até estar falando besteira, mas pode ser que eles sejam aqueles que fizeram lá o complô contra o R.R. Soares para poder tirá-lo da liderança da Universal e colocar o Macedo, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que mais eu tenho para trazer a respeito do Bispo Clodomir? Tem essa questão que eu já postei aqui. Ele com um relógio de R$154.162. Enfim, vocês estão vendo o valor aí. Um relógio da marca Rolex, R$154.162. E depois ele vem falar, não, esse relógio é da obra de Deus. Para que ele comprou com a ajuda de custo? Se ele comprou com a ajuda de custo dele, beleza. Ah, eu ganhei. Ganhou de quem? Ganhou de quem? Tá fácil assim, pessoal, ganhar um Rolex de R$100 mil. Mas tudo bem. E para fechar a apresentação do querido Clodomir, tem essa peculiaridade aqui. Esse perfil já não existe mais no LinkedIn, tá? Bishop Clodomir, ele aqui apresenta como céu da Visão Latina e o canal De La Fé, são duas emissoras de televisão dos Estados Unidos. Nós aqui denunciamos a compra da TV Record, que foi comprovado, tem vídeos aqui no meu canal dizendo que a compra da Record foi feita com dinheiro de fiéis, com contribuição de fiéis, e lá nos Estados Unidos, duas emissoras, com o Bispo Clodomir figurando como CEO, né? Enfim, mas se vocês procurarem esse perfil do LinkedIn, já não existe mais, ele apagou, tá bom? E aí, meus amigos, voltando aqui à questão do nosso Clodomir, será que ele tem algo a esconder? Bom, vamos contextualizar o assunto. Eu postei lá no nosso canal, no grupo do Telegram, um vídeo do Alfredo Paulo. Eu não vou trazer esse vídeo aqui porque eu não sei o que ele fez, o acordo que ele fez com a Igreja Universal. Então, se eu trouxer esse vídeo aqui, pode ser que a instituição vá atrás dele ou ele mesmo, por conta própria, venha aqui reivindicar direitos autorais ou dizer que não autorizou que ninguém utilizasse a imagem dele, tá bom? Então, eu não vou trazer as imagens aqui. Ela tá lá no nosso canal e agora ex-universal no Telegram. Tá lá o vídeo na íntegra, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Será que o Clodomir esconde algo a respeito de si próprio ou da cúpula? Será que ele pode dizer que nunca deixará a instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Veja só, o Alfredo ele começou o vídeo apresentando esse número de telefone. E segundo ele, esse telefone pertencia ao bispo Romualdo Panseiro, que, diga-se de passagem, está aqui atrás do Clodomir rindo, tá bom? E Romualdo tem tudo a ver com esse conteúdo, vocês vão me entender. O vídeo começa indagando aos pastores de Angola se conheciam o número do telefone abaixo. Esse número, segundo a denúncia, estava na posse de Romualdo Panseiro e foi enviada uma mensagem ao advogado de Alfredo Paulo. A mensagem dizia assim, ó: Doutor,
fala pro Alfredo focar no Brasil. Tem de derrubar o Clodomir. Como assim? Um bispo da Igreja Universal em Portugal fez contato com Alfredo Paulo, com o advogado do Alfredo Paulo à época, sugerindo que tivesse que derrubar o Clodomir. E aí o Romualdo II, a mensagem aqui diz assim: vocês querem minha ajuda? Eu passo tudo dele para vocês. O que será que Romualdo tem a respeito de Clodomir? É uma pergunta que eu estou fazendo. E aí ele continua: fala pro Alfredo deixar eu trabalhar aqui. Eu quero ficar no meu canto aqui, disse, segundo a mensagem, Romualdo. E aí o advogado do Alfredo disse o seguinte: ok, bispo, vejo que o senhor quer um acordo. E aí Romualdo escala: quanto vocês querem aí? Olha só. Primeiro, Romualdo, segundo a mensagem, diz, oferece ajuda. Ajuda. Que ajuda? Será que é ajuda material? Será que são provas? São elementos que podem comprometer a reputação do Clodomir perante os seus fiéis, perante a instituição Igreja Universal do Reino de Deus? E depois ele vem com uma mensagem oferecendo quanto. Quando fala quanto, eu entendo quantia, dinheiro, tá bom? Money. Mas vamos prosseguir. E aí o advogado sabiamente virou e escreveu: nem todos os homens são comprados com dinheiro. Nós não queremos dinheiro, mas posso falar com o meu cliente sobre uma pauta para conversarmos, reunirmos e etc. E aí de repente você vai falar assim: poxa, Street Holder, mas será mesmo que o Romualdo tinha algo a respeito de Clodomir? Bom, isso eu não tenho como afirmar, mas existem indícios que sugerem que muitos ali da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus têm rabo preso um com os outros. Vamos lá. Eu, depois que tive acesso a esse conteúdo, eu achava que Clodomir fosse cair. O Ricardo Costa, do canal Segunda Opinião, já chegou a gravar um vídeo dizendo que, quando ele era obreiro aqui no Brasil, ele recebeu uma notícia que o Clodomir estava fora. Ele, como obreiro, chegou a ter a notícia de que o Clodomir estava fora. Eu acredito que o Ricardo Costa não tenha sido o único a ouvir a respeito desse assunto. Clodomir saiu? Ele não saiu. Ele permaneceu. E esse é o primeiro red flag que eu trago para vocês. Vamos para o segundo. Romualdo fez o que fez e ninguém falou nada a não ser Edir Macedo. Só Edir Macedo, que o chamou de sambalá, que falou lá no púlpito, até tem cortes aqui no short, falando do Romualdo e do João Leite, dizendo que o Romualdo se envolveu com mulheres da vida, criticando o Romualdo. Então, o único que abriu a boca para falar foi Edir Macedo. O Clodomir não disse nada. Renato Cardoso não disse nada. Cristiane Cardoso, que chegou a debochar do Formigoni quando ele deixou a instituição, também não disse nada. E aí depois me vem o Clodomir soltando essa pérola aqui. Tá gravado aqui, ó. Nunca vocês, amigos e inimigos, vão me ver fora da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Essa obra é do Espírito Santo. E eu sirvo ao Espírito Santo. Será que serve ao Espírito Santo mesmo, pessoal? Enfim. Vamos prosseguir aqui.
Então, tem esse segundo red flag. O primeiro red flag eu já falei para vocês. Primeiro ponto de atenção que eu falei para vocês. Tem esse segundo que só o Macedo falou, ninguém disse nada. E vamos para o terceiro. Olha só, a partir daqui, Romualdo não fez mais contato com Alfredo. Porém, ele enviou mensagens aos pastores dizendo que iria conseguir desmoralizar o Alfredo e a TVI de Portugal. Isso era na época das denúncias feitas pela TVI de Portugal a respeito das adoções irregulares que ocorreram lá. Tá bom? Denúncias de adoções irregulares. E aí, nesse vídeo tem uma outra mensagem importante. Tá? O Romualdo alegou que iria usar uma afiliada da TV Globo em Portugal para concretizar seus planos. E aí surgiu aquela famigerada frase: nestas horas, vale até gol de mão. Enfim, vocês assistam, é um vídeo curto, mas ali tem várias informações que fazem com que essa cúpula mostra, né, melhor dizendo, que essa cúpula vem dando tiro no próprio pé. O terceiro red flag é esse aqui. Será que aquilo que está sendo servido ao Edir Macedo é cajuína? Bom, vamos partir do pressuposto que seja. Mas, tirando essa parte de bebida ou não, olha o entorno. Aqui parece um iate, um barco, uma lancha, seja lá o que for. Isso daí, esse encontro, essa confraternização, ela é paga com direitos autorais ou não? Eu tenho que fazer essa indagação porque a partir do momento que a instituição não presta conta do quanto que arrecada, porque uma denominação religiosa ela não tem fins lucrativos. Entendeu? É óbvio que todos têm direito ao lazer. Isso está previsto na Constituição. Mas quando um obreiro sai para viajar e para passear, não pode, porque o carro vai capotar, tá bom? Mas, enfim, isso é uma outra história. Eu quero falar dessa red flag aqui, da suposta cajuína, porque aqui nos canais de denúncias, teve relatos a respeito de que haveriam pessoas que estavam utilizando de uma suposta fotografia em que o bispo estava sendo servido com uma cerveja. E aí depois o bispo Macedo, o próprio Edir Macedo, junto com Romualdo e outros, vieram lançar um vídeo dizendo que bebia sim. E daí? E daí? Será que foi essa foto que foi utilizada para poder fazer chantagem contra a cúpula? Tipo assim, ó, me dá alguma coisa ou me dá isso, senão eu vou divulgar a foto do senhor bebendo cerveja. Será que foi essa foto? Enfim, quem já está aqui ouvindo as denúncias há bastante tempo sabe. E mais uma red flag que eu vou compartilhar com vocês, que também já foi denunciada pelos canais de denúncia. Tá vendo aqui? Esse é um corte de uma live do Davi Vieira. E esse Gustavo Luiz, ele foi bispo da Igreja Universal também. Cuidou dos imóveis do Macedo nos Estados Unidos. Veja só o que ele escreveu aqui, ó. A Viviane incendiou a cobertura em Portugal. Tá? Até aí, normal. Mas olha a segunda parte. E também foi a uma praia de nudismo e mostrou as ameixas secas dela, ou seja, os mamilos dos seios. Tá bom? Também percorreu pelos canais de denúncias uma suposta fotografia da Viviane nua, numa praia, com os seios à amostra. E aí? Será que todos esses conteúdos, todas essas evidências foram utilizadas para poder chantagear a cúpula? O que vocês acham? Será que o Romualdo tem o que a respeito de Clodomir? É uma pergunta que eu estou fazendo.
Como o Romualdo está fazendo os trabalhos dele, se eu não me engano, a última vez que eu tive notícias dele, ele estava pelos Estados Unidos. Mas isso nunca veio à mostra. E Clodomir sempre caladinho. E ele ainda vem com essa frase: vocês nunca me verão fora da Igreja Universal. Amigos e inimigos. Será que Clodomir também tem algo comprometedor da cúpula que o faz permanecer lá na instituição? É uma indagação que eu faço. Porque ele vem aprontando constantemente. Ele vem aprontando constantemente e nada acontece com ele. Nada, 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 nada. Se fosse um bispo, um pastor, um bispo qualquer, um pastor, que fosse flagrado em época de Fogueira Santa de Israel, em pleno jejum de Daniel, num estádio de futebol, lá na arquibancada, não no camarote, na área VIP, não, lá na arquibancada, esse sujeito ia ser escorraçado. Estou falando alguma mentira? Eu posso contextualizar aqui. Por exemplo, o Alfredo Paulo, quando foi arrancado, ele teve que confessar seus pecados na reunião de pastores e bispos. O João Leite, a mesma coisa. Teve que gravar um vídeo se humilhando lá e pedindo perdão à mulher dele. Agora eu te pergunto, Romualdo, ele teve que se submeter também a isso? Não. E os outros bispos e pastores que cometem adultérios, infidelidade conjugal, né? Melhor dizendo que adultério, né? Hoje em dia não existe mais, né? Infidelidade conjugal, que passa a mão na oferta. Já trouxe conteúdos aqui do Mário Justino, do livro Nos Bastidores do Reino, em que ele próprio diz que você pode fazer qualquer coisa dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, menos tocar na oferta. O único pecado que não tem perdão é tocar na oferta. E eu gravei um vídeo aqui a respeito disso. Botei lá, sexo fora do casamento, ou homossexual, pode. O que não pode é tocar na oferta. Porque o Mário Justino, ele disse no livro dele que teve uma relação homoafetiva com outro pastor. Se eu não me engano, ele contou pro Gonçalves, que ele acreditava que o Honorilto Gonçalves era o melhor amigo dele, e varreram para debaixo dos panos. Por quê? Porque o Mário Justino era um excelente arrecadador. E ele foi vendo vários desvios de conduta cometidos por pastores, só que muitos eram perdoados, e aqueles que não eram perdoados era justamente porque mexiam no dinheiro. Tá? Então, é isso aí, meus amigos. A pergunta que eu faço para todos vocês: Clodomir esconde algo? Esconde algo de si próprio ou da cúpula? Interessante, né? Já tô com esse vídeo para lançar há bastante tempo. Finalmente eu consegui. Vamos ler aqui os comentários. Bom dia, Street Road, acompanhando todos os seus vídeos. Eu sei o que é essa igreja do mal. Aí, fui vítima deles. Elias Leôncio, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Obrigado aí pela audiência, pelo prestígio. E aí o Elias Leôncio disse aqui, ó: meu casamento acabou dentro desse antro do mal. Fizeram a cabeça da minha ex-esposa para ela separar de mim e casar com um mau elemento que frequentava lá. Fui vítima de adultério dentro desse inferno aí. É triste, é ruim. O conselho que eu dou, se é que vocês me permitem, eu passei por uma situação parecida com a do Elias,
porque eu casei dentro dessa instituição, fui criado dentro dela, cheguei criança. Minha família foi oriunda dessas religiões de matrizes africanas e foi desiludida lá também. E em vez de sossegar o facho, não, foi correr para instituição religiosa com medo da entidade lá. Enfim, das entidades, né? As pessoas falam, enfim, não vou entrar no mérito a respeito disso, porque senão eu vou ofender muita gente aqui. O objetivo do canal não é esse. Mas é falar da minha experiência na Universal, enfim. E aí, quando eu despertei, tem esse problema, né? De você casar com uma pessoa, você despertar e a pessoa não. E eles trabalham justamente nesse conflito que existe. E estimulam o divórcio, sim. Estimulam. Cansei de ouvir em reuniões de obreiros, se seu marido ou sua esposa tá dando ouvido lá pros ex, lá na internet, nas redes sociais, dando ouvido pro ex, é melhor se separar. Entendeu? Eles incentivam. E eu, sabendo disso, o que eu fazia? Pisava no freio. Entendeu? Tive condutas que eram erradas, mas fazer o quê? A lei da sobrevivência. Já contei aqui no canal que eles olham pelas câmeras para ver se você está passando no altar, para ver se você está pegando envelope. O auxiliar ele existe justamente para isso, para prestar esse apoio, tá bom? Ele existe para prestar esse apoio e você tem que sobreviver, meu amigo. Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos desperto como obreiro, aguardando minha esposa abrir os olhos e sair, porque senão eu ia sair separado. Porque eles estimulam o divórcio. E tipo assim, se você sair de obreiro e sua esposa ficar, começa, né? Porque tem aquelas reuniões reservadas que são feitas com os obreiros. E o pastor fica sondando. O pastor, às vezes, está lá, a tua esposa na sala de obreiros, o pastor entra lá na sala de obreiros e fica indagando, questionando, querendo saber o que está acontecendo com você, porque você deixou de ser obreiro. E aí uma hora vai falar, não, tá assistindo lá os canais de denúncia, e pronto. Aí vai falar, irmã, melhor você se separar, porque senão você também pode ser contaminada por eles, assim como seu marido foi. E a pessoa, meu amigo, vai ouvir esses caras achando que eles são homens de Deus. E na verdade eles não são. Eles são um bando de sem-vergonhas. São empresários, estão milionários. Por exemplo, Clodomir, que vocês estão vendo aí na tela, ele é oriundo de comunidades lá do Rio de Janeiro. Como é que esse sujeito se tornou milionário? Dono de um monte de empresas. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês um negócio aqui. Olha só. Vou mostrar para vocês algo interessante aqui que eu descobri do Clodomir, que eu não ia nem mostrar aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu compartilhar. Tenho que fazer uma manobra aqui, só um instante, pessoal. Deixa eu remover o Clô. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa empresa? Olha só, essa empresa já não existe mais, tá? Clínica Casa Branca Limitada. Tá bom? É uma empresa de pequeno porte, uma sociedade simples. Deixa eu ver se dá pra... Tá dando sim. Vamos lá. Eu vou acompanhando pela outra tela. Vocês estão vendo aqui, ó, o capital social, R$ 5.000. Capital social não tem nada a ver, tá bom? A empresa pode ter um capital social para iniciar suas atividades de R$ 1.000 e faturar 1 milhão, meio milhão, 10 milhões. Enfim, é estranho para o fisco, mas pode acontecer.
Veja só a situação cadastral. Ela foi cadastrada em 20 de agosto de 2010. Ela não existe mais, pessoal. Ó, tá escrito aqui, ó, extinção por encerramento, liquidação voluntária. Situada em Minas Gerais, no município de Belo Horizonte. Aqui, ó. Ó. Olha o sócio administrador, Jadson. Aqui, ó. O outro sócio, Adilson, o que ressuscitou. E aqui, ó. Clodomir dos Santos Matos, sócio. Tá bom? Essa clínica foi fundada em 2007, com a razão social que eu falei para vocês. Olha a atividade. É pregar o evangelho, é distribuir cestas básicas, é atividade odontológica para atender a comunidade, baixa renda. Será que eles pegaram os direitos autorais para empreender? Será que eles pegaram dízimos e ofertas para poder montar essa clínica aqui? Para atender o povo carente? Será mesmo? No município de Belo Horizonte, Minas Gerais? Então, isso é para vocês terem uma ideia de que como são as coisas. Tá? De como são as coisas. E tenho absoluta certeza que o Clodomir deve ter parentes e familiares espalhados por várias empresas ligadas à Igreja Universal. Porque lá na gráfica, se eu não estiver enganado, tinha parente dele e do Romualdo trabalhando. E que não tinham nada a ver com a Igreja Universal. Então, firme, vocês que estão espertos, mas têm que ficar dentro da instituição, permaneçam firmes. Para receber a consagração de dizimista do óleo na palma da mão, que isso é uma estratégia que a instituição faz. Ah, você que é dizimista, vem aqui na frente para receber a unção na mão. Aí você vai na igreja segunda, quarta, sexta, domingo e nunca vai lá receber a unção. O pastor tá vendo. Vai lá. Eu mesmo fiquei 4 anos sem dar dízimo na Igreja Universal como obreiro. Eu fui lá, ungi a mão. Ungi a mão, meu amigo. Fogueira Santa de Israel, que era meio complicado, porque chegou uma época que o pastor estava ameaçando abrir o envelope na frente do obreiro. E teve instituições que isso aconteceu. Tiveram igrejas universal que o pastor virou e abriu o envelope na frente do obreiro. Primeiro começou assim, antigamente entregava o voto todo mundo junto. E aí depois eles começaram a separar. Pediram para entregar os grupos numa sexta, os obreiros no sábado e os fiéis no domingo. E aí eles vinham com aquele papo que era para despistar aquele pessoal que estava querendo pegar a oferta, né? Enfim. Aquele pessoal que quer roubar mesmo a oferta. Eu não vou tratar desse assunto agora. Então eles fizeram essa separação. Mas essa separação, na minha opinião, foi justamente para isso. Para poder filtrar e ver. Porque o pastor, dentro desses templos, ele tem total controle do terreno. Pode ter 200 obreiros, 500, 600 fiéis. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem, pô. Não precisa muito tempo, não. 6 meses numa birosca dessa daí, ele sabe quem é quem. Então ele faz essa separação justamente para ver. E aí, quando surgiu a ameaça de abrir envelopes, eu falei, eu não vou pegar. Porque o que acontece? O dízimo, eu ia lá, ungia a mão, botava R$5 no envelope, e dava. Pô, a diferença você botar 5 e botar R$600, R$900. Eu tenho conteúdos aqui no canal mostrando os comprovantes de dízimo que eu dava para a instituição. Então qual é a diferença? Pô, R$5 não era nada. Pô, em vista de dar 600, 800, 900, R$1.000 de dízimo por mês, enfim. Só que quando veio a questão da fogueira santa, não dava para eu chegar e botar
R$10, R$50 no envelope, o pastor abrir, pô, coisinha. Você anda aí todo engomadinho, anda de carro, você tem carro, você anda engomadinho, sua família anda toda arrumadinha, e você bota só isso de sacrifício, e ia querer me esculachar. Então, eu preferi bater de frente e não pegar o envelope. Não participar das campanhas. Entendeu? E aí é o que eu falo aqui. As pessoas vêm defender essa corja. As pessoas vêm aqui defender essa corja, mas é porque não sacrificam. Não vão para o altar, são hipócritas. Ou vêm aqui defender o próprio rabo, a própria barriguinha deles, porque provavelmente são esposas de pastores que vêm aqui criticar o meu trabalho, dizendo que ninguém é obrigado a nada, que não bota uma arma na cabeça do fiel, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela está querendo se safar, porque o marido dela está sendo pressionado. Entendeu? O marido está sendo lá pressionado a arrecadar. Não tem mais João Leite, né? Porque João Leite sabia o que fazia, né? Seu marido quer crescer? Enfim, tem aí as ex-esposas aí que Macedo falou que são secretárias que iam se enrabar com ele por aí. Entendeu? Para poder garantir privilégios. Então, provavelmente não está tendo mais isso. E aí? E aí tem que ficar aqui, falando um monte de besteira. Não sacrifica. Tu acha que o pastor sacrifica? Tivemos aí a denúncia do Marcelo Roque, o pastor que ganhou numa rifa 100 e poucos mil reais. Eu trouxe até vídeo aqui. Vê se o cara botou o dinheiro no altar. Ele pulou fora, pessoal. Pulou fora. Eles querem que o povo sacrifique, mas eles mesmos não sacrificam. Vê se o Clodomir sacrifica. Vê se o Clodomir pega parte do dinheiro dessas empresas aí, põe no altar. Ele tá lá nos Estados Unidos, pessoal. Curtindo a vida. Quando foi que você, obreiro da Igreja Universal, jovem, evangelista, teve a oportunidade de ir no estádio, num camarote VIP, torcer pro seu clube de coração? Pô, fala sério. Então, é isso aí. Posso até estar exagerando aqui, mas eu tenho absoluta certeza que Clodomir sabe de algo que pode comprometer a cúpula e é por isso que ele está lá. Tá bom? Com base nesse vídeo aqui, eu tiro essas conclusões. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Quer que eu poste algo a respeito aqui nos comentários? 38 minutos de live, pessoal. Eu vou encerrar então. Se não tiver nenhum comentário, tô vendo aqui que tem 21 pessoas acompanhando. E até agora, só o Elias. E quem mais? Só o Elias fez comentários. Tá bom, pessoal? Então, vou dar aí mais 10 segundos. Se não tiver nenhum comentário, vou encerrar a live. Para que não fique o conteúdo muito longo. Bom, não tem nenhum comentário. Então, pessoal, é isso aí. O que eu gostaria de dizer a vocês antes de encerrar a gravação é o seguinte. Vocês que estão na dúvida. Márcios Martan. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Vocês que estão na dúvida a respeito do verdadeiro propósito de vocês dentro da instituição, dentro dessas instituições religiosas, e aqui eu me refiro à Universal, Mundial, Igreja da Graça, Internacional, Assembleia de Deus, enfim. A Bíblia, ela pode servir de parâmetro muito interessante para que você possa identificar a verdadeira intenção do líder religioso. Leia o livro de Atos. Eu não estou aqui, de modo algum, dizendo que você precisa abandonar a instituição religiosa.
A partir do momento que você vê a verdadeira realidade, a verdadeira intenção do seu líder religioso e para de fazer aquilo que ele cobra de você, automaticamente o sistema vai te arrancar de lá. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias pessoas que realmente sacrificam, que realmente colocam dinheiro no altar. Se você é desses que coloca dinheiro no altar, eu tenho absoluta certeza que a partir do momento que você contrariar o sistema vai arrancar você de lá. Então, a sugestão que eu deixo para você, leiam o livro de Atos, leiam o Novo Testamento. É óbvio que vocês têm que ler o Antigo Testamento também, para que vocês não venham aqui na rede social falar groselhas, tá bom? Leia lá o livro de Zacarias, leia o livro de Isaías, leia o livro de Daniel. É muito importante a leitura do livro de Daniel. Leia o livro de Malaquias também no Antigo Testamento, mas dê uma atenção. A desintoxicação fundamental começa a partir da leitura do Novo Testamento. Isso é fundamental, porque você tem a Bíblia como parâmetro para poder comparar o comportamento dos discípulos de Cristo, do nosso próprio Cristo Senhor Jesus, com o que o teu pastor faz. Você viu algum discípulo ou algum apóstolo andando de carruagem? Você não viu. Pegando dinheiro da oferta para bens, para fins particulares? Você imagina só, o Paulo pegando as doações que os fiéis enviavam para ele para comprar fazenda, para cuidar, para investir em ovelha. Já pensou? Investir em vaca? Investir em frango? Investir em tâmara? É simples. A Bíblia é simples. É só um comparativo. Compara o que o teu líder religioso faz com base na Bíblia, no Novo Testamento, que você vai saber se ele está ou não com boas intenções em relação a você. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Se você realmente sacrifica, porque eu quando eu criei o canal aqui, e agora é ex-universal, eu criei o canal foi porque o Macedo, ele gravou aquele conteúdo do caminhão de lixo. Tá cheio de ex-universal por aí, sim ou não? E vai continuar. O caminhão de lixo vai continuar enchendo. Chamou de burro, de tolo, né? E agora vai ter que me aturar. Com máscara ou sem máscara. E diga-se de passagem, igual ontem tinha uma perturbada lá incomodando o Davi Vieira, e o Davi a bloqueou, tá? E diga-se de passagem, eu preciso sempre mostrar isso para vocês aqui. É lei, é lei. Tá vendo aqui, ó? Ó, por aqui, você aqui, ó. Pode ver, ó. Vocês vão contando aqui, ó. Nas últimas 48 horas o número de visualizações aqui, ó. Receita estimada, ó. Tá vendo aqui? Receita estimada 0. Tá bom? O canal teve 5.673 visualizações nos últimos 28 dias. O canal E Agora Ex-Universal não é monetizado. O trabalho que eu faço aqui é gratuito, honorífico. Então, com máscara ou sem máscara, gravando uma vez por semana ou gravando todos os dias, o canal vai continuar. O canal vai continuar. Não estou aqui para denegrir a imagem de obreiros, jovens evangelistas, colaboradores. Não estou aqui denegrindo a instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus. Pelo contrário, todas as dogmáticas, todo o sincretismo e tudo de errado à luz da Bíblia
que é transmitido dentro da instituição, como idolatrias, sacrifícios, barganha com Deus, isso tudo decorre da mente doentia de Edir Macedo. Então, se Edir Macedo for retirado da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, assim como sua esposa, suas filhas, seus genros, pode ser que a instituição tenha um destino diferente. É óbvio que não vai ter, né? É óbvio que não vai ter. Mas eu quero deixar bem claro no meu posicionamento aqui. A crítica que eu faço é a conduta, a comportamento. Eu não estou aqui para atingir a pessoa do Edir Macedo. Eu não estou aqui para atingir a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Isso precisa ficar bem claro. E assim como eu apareci aqui para dizer que eu não sou lixo e que existe vida fora da bolha religiosa, é bom que o Edir Macedo fique quietinho, ele e seus filhos e filhas, e parem de atacar os ex. Porque o ex, na boca deles, é igual osso na boca de cachorro, que fica falando toda hora, criticando, querendo nos humilhar para botar medo no fiel, para o fiel não nos ouvir e sair. Então, se hoje eu tô aqui, a culpa é do próprio Macedo. Então, manda ele ficar quieto. Entendeu? E eu tenho certeza que ele tem ciência do conteúdo do Mascarado e não fala. Porque, ó, esse aí, ó, tirou esse perfil do Liquid. Tá? E eu, juntamente com o Ricardo Costa, trouxemos essa informação. Tá bom? Então, espero que fique bem claro a minha mensagem. Eu não vou parar, não pretendo parar. E sem máscara vai ser pior. Sem máscara vai ser pior. Tá bom? E diferente dos outros, eu tenho experiência para poder montar um plano de contingência, que vai dar trabalho. De repente não chegue na cúpula, mas os buchas na base da pirâmide que vierem se aventurar vão se machucar. Vão se machucar. Street, eu acho que esses bispos antigos sabem de todas as malandragens desse antro satânico. Com certeza. Com certeza. Márcios, Marta. É verdade. Vamos lá. Francisco Souza, bom dia. Aqui, ó. JP Rodrigues. Fui dessa instituição por 9 anos, aqui em Fortaleza, em época de Fogueira Santa. O bispo Odivan fazia uma reunião de domingo, uma verdadeira tortura para o fiel pegar o envelope. Ninguém é obrigado a nada. Nós não botamos uma arma na cabeça do fiel, como se a coação moral não existisse. Isso que o JP Rodrigues falou faz tanto sentido que vocês conseguem compreender com uma simples análise. Por que você não pode filmar a reunião? Ué, se a ideia da instituição é pregar o Evangelho de Cristo, pregar a salvação, pregar o reino de Deus para o mundo, então deixa eu gravar o que o pastor está falando para poder transmitir na minha rede social. Ah, não pode, né? Por que será? Ai, é porque vão torcer as palavras, vão propagar fake news. Ué, que história é essa? Deixa a pessoa pensar por si só. Agora vocês querem pensar pelo povo? É por isso que querem regular as redes sociais. Entendeu? Porque a rede social acabou com o monopólio do discurso. Acabou com o monopólio do discurso da Rede Globo, acabou com o monopólio do discurso da Igreja Universal. Quem diria? Quem diria? Pessoas como eu aqui, ó. JP Rodrigues ficou 9 anos, eu fiquei quase 20 como obreiro. Quem diria eu, na década de 80, na década de 90, estaria hoje aqui denunciando a hipocrisia da Igreja Universal? Aqui, no meu lugar de trabalho, transmitindo essa informação para várias pessoas. Estamos aqui com 22 pessoas ao vivo. 8h53 da manhã. Duvido tem instituição aí que não tenha metade dessas pessoas aqui no culto. Entendeu? Mas vai arrecadar moeda para amarrar a miséria.
vai empurrar envelope dentro do povo. Entendeu? Com 5, 7 pessoas, vai entrar dinheiro. Vai entrar dinheiro. Mas aqui, ó, tá aqui a prova. 9 anos. Vê se o Rodrigues, se você puder, me diga aí nesses teus 9 anos quantas fogueiras santas de Israel você participou. As pessoas vêm aqui me criticar, mas eu não dou 3 anos. 3 anos são 6 fogueiras santas. 9 anos, por baixo aí, umas 15. Ele foi submetido aí a participar. 15 por baixo. Entendeu? Francisco Souza, 7 anos livre da Universal, graças às denúncias. Amém. Amém. Você ainda se livrou há mais tempo do que eu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Livre do sistema religioso. Bom dia. Para mim, o Clô sabe de algo sobre o Macedo e algo cabeludo. Eu também acho. E não só sobre o Macedo. Porque eu, se estivesse no lugar dele, eu tentaria montar o dossiê podre de todo mundo. O Renato e a Cristiane também deixaram rastros. A Viviane deixou rastros. Tem Moisés também. A própria Esther também deixa rastros. Então, deve saber de alguma coisa. Eles sempre vão deixar rastros. Não adianta. Livre do sistema religioso. Quando Romualdo passou no Brás, eu estava de obreira. E ele já estava com a vida dupla. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que pra mim não tá... Ah, melhorou. Ele já estava com a vida dupla e eu ali olhava como santo homem de Deus. E eu. Antônio Nascimento, bom dia, guerreiros. Sou Antônio Salvador, Bahia. Eu também dei meu tudo. Como é que é? Também cadê meu tudo para essa raça, enfim, receber Bispo Jadson, nunca trabalhou de carteira assinada e hoje é um grande empresário da fé, rede de negócios. Pois é. Aqui no Brás, na reunião de obreira, tinha que colocar a foto dentro do envelope, tá vendo aí? E eles dizem que ninguém é obrigado a nada. O que acontece com o obreiro que não põe a foto no envelope? Diz pra mim aí. O obreiro vai lá, põe o sacrifício no altar e não põe o envelope. Pra gente orar pela foto. Orar pela foto. É pra saber quanto que a pessoa botou. Justamente porque existem pessoas espertas que estão dentro da instituição e não saíram porque, como eu, não queria deixar minha esposa lá com a minha família lá. Entendeu? Então, eu tive que ficar. E ora a Deus, abre o teu coração, clame por justiça, que Deus vai fazer justiça. Entendeu? As pessoas ficam aqui. Temos que... eu fico vendo nos canais de denúncias, no Davi, principalmente no Marcelo Roque, pastor mandando relato que está sendo maltratado, que está sendo perseguido, que está sendo pisoteado pelo Macedo e pelo Renato Cardoso. Pessoal, se o pastor, passando por todas essas humilhações, ele não sai, e aí vem dizendo, é porque eu fiquei muitos anos sem estudar, é porque eu tô muito velho. Olha, isso não é desculpa. Eu já gravei conteúdos aqui mostrando como que eu faria pé de meia se eu fosse pastor da Igreja Universal. Entendeu? Então tá tudo aqui no canal. Não é desculpa, tá? O sujeito fica um ano e meio e mete o pé. Dá para fazer isso. Entendeu? Mas a grande verdade é que eles querem permanecer.
Eles querem utilizar os canais de denúncias como pretexto para tentar convencer o Renato e o Macedo a afrouxar um pouco a mão em cima deles. Só que tem um detalhe. Que eles não pensam. E eu tenho certeza que o Macedo e o Renato sabem disso. Se a cúpula afrouxar a mão em cima do pastor, é ruim para o povo e é ruim para a cúpula. É ruim para o povo por quê? Porque o pastor muito bem descansado, muito bem alimentado e muito bem remunerado, ele vai descer o sarrafo no fiel para arrancar cada vez mais. Foi essa a meritocracia inicial do Macedo que o Romualdo soube explorar muito bem e fez com que a igreja chegasse ao nível que chegou. Entendeu? Chegasse ao nível que chegou. Foi nessa meritocracia maldita que o povo sofre. Tá? Esse é o primeiro ponto. E é ruim para a cúpula, por quê? Porque o pastor está vendo que ele está arrancando o povo, está crescendo, mas ele está enriquecendo o chefe. E ele vai querer o dinheiro dele também. Então, se facilitar para eles, eles vão fazer o pé de meia e vão ficar aí 10, 15 anos fazendo pé de meia. E quando sair da instituição ou tomar um pé na bunda, vão sair ricos, vão sair com patrimônio, como já aconteceu. Tem exemplos de pastores que já saíram da instituição ricos, montaram lojas de informática, se meteram com franquias, estabelecimentos comerciais, etc. Então, é por isso. Tem que ter a pressão em cima do fiel. Francisco Souza, quando eu frequentava a Catedral João Dias, lá já não lota mais como antigamente, muito vazia. Pois é. Davi tá que tá. E os outros também, o Roque, a Flávia, o Jobert Rodrigues, que era o palhaço cristão, o Ricardo Costa. Eu fui membro 15 anos da Universal, prejuízo grande financeiro. Isso aí, Francisco. Isso aí é prejuízo financeiro e perda de tempo. Porque se vocês não sabem, eu mesmo lá dentro consegui estudar. Só que eu tive a oportunidade de me especializar no exterior. Eu não era para ter o padrão que eu tenho hoje, era para eu estar muito além do que eu tenho hoje. O pouco que eu tenho hoje, graças a Deus, é porque eu batia de frente com esses pilantras da fé para continuar estudando, porque lá eles incentivam que não é para a pessoa estudar, que é para a pessoa se dedicar à obra de Deus, porque tudo que tem aqui na terra vai ficar. E o que você está programando e planejando para o pós-vida? Eles ficam com essa alienação. E muitos caem e ficam aí 15, 20, 30, 40 anos dentro dessas seitas aí, deixam de estudar, recusam trabalhos bons. Imagina só, vou dar um exemplo para vocês aqui. Você prefere trabalhar de ambulante vendendo doce no sinal, mas você pode estar na instituição a hora que quer, ou você prefere trabalhar numa plataforma marítima em que você vai ficar lá 45 dias e vai voltar para ficar 10 em casa? É claro que o cara vai querer trabalhar de ambulante para poder se dedicar a, entre aspas, obra do Macedo. Só que ali, no sinal, ele ganha 2.000, 3.000. Na plataforma, ele pode ganhar 4.000 fora os benefícios. Mas aí o pastor vai falar assim, se esse trabalho te afasta de se dedicar à obra, então ele não é de Deus. Pô, você chega criança na instituição, estuda, automaticamente é óbvio que você vai se tornar adulto, você vai procurar emprego, aí o pastor vira e fala assim, você sempre ficou na instituição, aí agora você arrumou um emprego, se esse emprego está te afastando de estar socado dentro da igreja, esse emprego não é de Deus. E aí a pessoa vai lá e se sujeita a um trabalho ruim, mal remunerado, porque também a pessoa não estuda, para poder fazer a dita obra. E fica aí, com a vida amarrada. Aí depois, quando sai, é esse impacto que muitos estão sofrendo aí. Porque como é que você vai se colocar no mercado de trabalho? Como é que você vai voltar a estudar? Tem pessoas que largaram o ensino fundamental incompleto para poder se dedicar à obra. E depois de 10, 15 anos descobre
que isso tudo foi uma enganação? É difícil. É muito difícil, mas tem que seguir em frente, meu amigo. Levanta a cabeça. Mais bem-aventurados somos nós que descobrimos a verdade. Eu já fui em enterro de muitos amigos meus, obreiros antigos, que foram acreditando que estavam fazendo a obra de Deus dentro da Universal. Dentro da Universal. Eu me sinto privilegiado, com todas as sequelas, com todas as perdas, com todas as dificuldades. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, perto, sabendo que Jesus não é guloso, que ele não é seletista, que ele está aqui para abençoar e para salvar todos nós. E que o templo de pedra não se limita a isso. Oi, minha irmã. Bom dia. Prazer ter você aqui. Deus te abençoe. Meus amigos, 1 hora, 1 minuto de live. Vou encerrar aqui a transmissão, até porque depois vão vir aqui. Ai, Street Holder, sua live é muito grande, é muito tempo. Procura fazer uma live mais curta. A pessoa perde 4 horas, 5 horas na Universal e reclama de ouvir 1 hora de live ou de assistir um devocional do Davi Vieira. Mas, enfim, cada um vai prestar conta das suas obras. Eu estou tentando aqui fazer a minha parte. Tá bom, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação. Tenham um bom dia a todos, boa semana, até a próxima. Diga não à exploração religiosa. Tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até um próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Graças a Deus, e vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus proteção para o Brasil.